Olá, aluno! Este é o nosso 11º vídeo da disciplina de Matemática, Ensino Fundamental, etapa 3. E agora eu vou falar com você a respeito de áreas de superfície planas. O que é uma figura plana? Uma figura plana nada mais é do que uma região plana fechada por segmentos de reta, no mínimo 3. Para formar um triângulo, por exemplo, você precisa de no mínimo 3 retas. Então são figuras fechadas. Quando você fala em figuras planas, você não fala em volume, você só fala em área, porque não tem como você medir volume de uma figura plana, obviamente, né? Então vamos falar sobre as fórmulas para calcular essas áreas. Observe o primeira forma, um quadrado. Como que eu calculo a área de um quadrado? Então está ali para você a fórmula. A área do quadrado é igual a lado vezes lado. Não tem diferença os lados. Por quê? A definição de um quadrado é que eles têm os 4 lados iguais. Então você não vai distinguir ele. Por isso que a gente diz que a área do quadrado é lado vezes lado. O que é lado vezes lado? É lado ao quadrado, né? Então, por isso é um quadrado. Vamos lá. O próximo é o retângulo. Observe o retângulo. O retângulo é um pouquinho diferente. Ele tem uma base, né? O comprimento dele é maior que a altura. Então ele tem uma diferença. Então a área do retângulo é igual a B, que seria a base dele, né? O lado maior, vezes a altura. Então está ali, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. A área do paralelogramo, a terceira figura que você tem ali, ele é igual a base, comprimento da base, vezes a altura também, semelhante ao retângulo. A quarta figura é o losango. Observe que todas as figuras têm uma representação ali para você, para que você possa ver como essas figuras são construídas. Então veja, a área do losango é igual à distância maior, ou a diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então essa é a área do losango. A área do trapézio é o comprimento da base vezes a altura dividido por 2 também. O que é muito semelhante à área do triângulo retângulo, por exemplo. Como que eu faço? A área do triângulo é igual à base, né? Ou nós temos ali um segmento de reta, uma reta que eu estou chamando ela de B, a distância B, vezes a distância C, que você pode chamar ela de altura num triângulo retângulo, dividido por 2. Né? Às vezes o aluno pergunta, professor, mas por que quando eu faço a medida do triângulo, a área do triângulo, eu tenho que dividir por 2? Porque um triângulo retângulo ou qualquer outro triângulo, ele é produto, ou seja, ele sai de um quadrado. Qual que é a área do quadrado? É base vezes altura. Se esse triângulo é a metade de um quadrado, então vai ser base vezes altura dividido por 2, porque eu peguei o quadrado e dividi ele por 2. Então, por isso que a área do triângulo é igual a base, ou B vezes C, dividido por 2. Temos mais o triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é quando eles têm os 3 lados iguais, né? Equi, de igualdade, látero, de lado. Então, juntando essas duas palavras, nós temos equilátero, ou seja, um triângulo com os 3 lados iguais. Então, essa área é igual a lado ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. Né? Aí nós temos ali a área do triângulo equilátero. A área do círculo é igual a π. Professor, quanto que vale π? Bom, o π é aquela constante que é 3,14. Observe que o π ele é um número irracional, ele não tem um período, então ele vai ser 3,14. Geralmente, quando a gente elabora um exercício falando do círculo ou da circunferência, a gente só coloca π, né? Ou quando o professor quer que você traga isso tudo em números, ele coloca, considere π igual a 3,14, mas você sabe que o π não é só isso, ele tem vários outros dígitos depois da vírgula. Então a área do círculo é igual a π vezes r. Quem é r, professor? R é o raio do círculo.
raio ao quadrado. Aí você tem a área do círculo, né? Então observe bem, o π é muito importante que você grave esse número, né? Ou este valor. É uma letra grega que representa um valor. Ele está ali na fórmula, 3,14. Eu gosto de chamar a sua atenção nesse assunto, por quê? Porque geralmente quando cai exercício sobre círculo e circunferência, ou você deixa o π só com a letra, π vezes raio ao quadrado, ou o exercício te dá o valor de π, 3,14. Não coloque o π se não for dado, apenas a letra. Então aqui, o que eu apresentei para você são algumas fórmulas para calcular a área de algumas figuras planas. Depois nós vamos aplicar isso e nós vamos ver também para figuras que apresentam 3D. E aí tem sentido falar em volume. Se ficou alguma dúvida aqui, eu peço que você assista o vídeo novamente. Leia a sua apostila e daí tire as suas dúvidas com o seu professor presencial. Esta é a nossa aula de hoje.